Abra a tua Bíblia comigo rapidinho. Mateus capítulo 4. Eu prometo que eu vou ser muito breve, porque eu sinto que não apenas existe uma cura acontecendo nessa noite, mas o Senhor quer te equipar. Tudo bem? Fala assim comigo: naturalmente. Fala mais forte: naturalmente, sobrenatural. É isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Naturalmente sobrenatural. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 23. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Repete assim bem forte: pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Deixa eu te falar algo. Você está com o seu telefone aí, sim ou não? Abre o teu telefone no bloco de notas, anota tudo o que você conseguir nessa noite, porque de fato essa conferência marca um início na tua vida. E eu creio no meu coração que a partir de hoje à noite você vai se mover em sinais e maravilhas. Tudo bem? Mateus capítulo 4. Jesus percorria todo o povoado, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Quando nós olhamos para a Bíblia, alguns estudiosos vão falar que existem aproximadamente 51 relatos que comprovam uma ação sobrenatural acontecendo. Se você ler a Bíblia de Mateus até Apocalipse, você vai se deparar com aproximadamente 50 a 60 menções de curas e o sobrenatural acontecendo. Nós temos alguns capítulos ali que repetem algumas histórias, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando nós somamos todos esses relatos, chegamos em torno de 85 a 100 menções a respeito de cura, milagre e o sobrenatural acontecendo. Então, quando nós lemos a palavra de Deus e nós lemos Mateus 4:23, nós entendemos que Jesus estava fazendo algo específico, manifestando o reino dele aqui na terra. Então a palavra vai falar que ele pregava as boas novas do reino e ele curava todos os enfermos. Então isso nos leva para um lugar para que eu possa, como discípulo de Cristo, quantos discípulos nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão bem alto se você é um discípulo de Jesus Cristo. Algumas pessoas não são. Eu oro para que até o final do culto você seja. Todos aqueles discípulos de Cristo precisam entender algo para que você possa viver naturalmente sobrenatural. Então eu vou compartilhar com vocês brevemente 3 princípios para que nós possamos entender sobre como viver naturalmente sobrenatural. Princípio número 1: o sobrenatural, anota isso aí, é uma verdade absoluta no reino de Deus. Anota isso: o sobrenatural é uma verdade absoluta no reino de Deus. Gabriel, o que isso significa? Quantos creem em Deus aqui? Levanta a mão bem alto se você crê em Deus de todo o teu coração. Cara, você crê em Deus, tá bom. Então a tua fé te leva para um lugar de compreender que existe algo chamado sobrenatural. O sobrenatural não é apenas uma parte do reino de Deus. O sobrenatural não é apenas uma pequena demonstração de poder, assim como nós estamos vendo exatamente aqui agora. Eu nem fiz o cálculo, mas eu acho que foram o quê? Mais de 50, 60 curas? Posso estar errado? Alguém conseguiu fazer o cálculo? Não consegui. Vamos lá, mais de 40 curas, vamos colocar assim. O sobrenatural não é apenas essa manifestação de poder momentânea que acontece aqui agora e acabou de acontecer. O sobrenatural faz parte da totalidade do reino de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos
que o reino de Deus é um reino sobrenatural. E quando Jesus está pregando o evangelho do reino, ele está comunicando uma verdade sobrenatural sobre a nossa realidade natural. O que é o sobrenatural? É literalmente aquilo que a palavra fala, é algo que está acima do natural. Ou seja, nós estamos aqui numa realidade natural e física, porém a palavra de Deus vai falar que com Cristo Jesus nós estamos assentados em lugares celestiais. O que isso significa? Que a partir do momento que eu estou conectado com Cristo, a minha realidade não é mais uma realidade natural, é uma realidade celestial agora. E dentro desse reino, onde existe um Deus que é Espírito, existe um Deus que criou todas as coisas com o poder das suas palavras, existe um Deus que tomou para si um povo no Antigo Testamento, tirou esse povo do Egito, realizando milagres, sinais e maravilhas. Eu compreendo que isso é uma verdade absoluta na minha vida. Agora fala assim comigo: cultura. Fala mais forte: cultura. O sobrenatural faz parte da cultura do reino de Deus. Vai anotando, eu te encorajo, anota isso. O sobrenatural faz parte da cultura do reino de Deus. Ele permeia todo o reino de Deus, e isso comunica que ele faz parte da cultura. O que é cultura? Cultura são conjuntos de princípios e valores que, uma vez vivido por alguns indivíduos, pautam o comportamento daquele grupo de pessoas. Em outras palavras, cultura são princípios e valores que nós vivemos. Então, quando nós falamos sobre a cultura do reino de Deus, existe uma cultura que o sobrenatural faz parte. E esse reino de Deus, que é o que Jesus Cristo pregava em Mateus capítulo 4. O que ele pregava? O evangelho do... Fala mais forte: o evangelho do... Jesus estava pregando o evangelho do reino. E por que ele curava todas as enfermidades? Porque ele estava manifestando a cultura desse reino nessa terra. Está me acompanhando o raciocínio? Está conseguindo acompanhar? Mateus 4, 23. Jesus percorreu todo o povoado, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Jesus curou todas as enfermidades porque ele estava manifestando a cultura do sobrenatural no natural. Então, se é uma cultura, nós devemos viver essa cultura, uma vez que somos discípulos de Cristo. Fala assim comigo, bem forte: eu não estou nessa terra apenas para falar do reino de Deus, mas para manifestar o reino de Deus. Meu amigo, deixa eu te falar, você não foi chamado por Deus para ser um megafone gospel. Você não foi chamado por Deus para ser um microfone ambulante. Você foi chamado por Deus para ser aquele que fala e manifesta o reino de Deus aonde você passar. O que significa que a tua pregação do evangelho e a tua vida, assim como o apóstolo Paulo orou e falou: a minha pregação não consiste de palavras humanas, mas demonstração de poder. Fala assim comigo: poder. O evangelho do reino é um evangelho de poder, e nós precisamos manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. Agora pula comigo lá para Mateus capítulo 6 rapidamente. Mateus capítulo 6. Já que a cultura do reino faz parte do reino de Deus e é algo que precisa ser manifestado nessa terra, nós precisamos entender o princípio que nos leva a crer e caminhar nessa verdade. Mateus capítulo 6, a palavra de Deus vai falar no versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Quem achou diz aleluia. O que a palavra está falando? Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como... Tá bom.
Ao passo que Mateus capítulo 4, Jesus estava pregando o reino e curando os enfermos. Mateus capítulo 6, ele está ensinando os seus discípulos como que eles deviam se comportar. Vocês orem dessa maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. Jesus está falando, nós devemos orar todos os dias para que o reino de Deus venha nessa terra. Mas ele não pode vir de uma maneira qualquer, ele tem que vir de uma maneira específica. Como? Assim na terra, como? Assim na terra como nos céus. Jesus estava ensinando os discípulos a orar e a entender aquilo que eles estavam orando. Quando você orar, você precisa ter um entendimento, você precisa orar independente da situação. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui nessa terra como é no céu. A pergunta que fica é: o que esse reino representa para nós, para que nós possamos orar com tanta ousadia? A palavra de Deus vai falar que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Então, quando eu e você estamos orando, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui nessa terra, na minha vida, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, na minha escola, na minha empresa, na minha universidade, nos meus amigos. Eu estou orando, pedindo que a justiça de Deus possa permear todo o meu ciclo de relacionamentos, que a alegria do Espírito Santo possa estar na minha vida, e que a paz que me tira toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a enfermidade, toda a doença possa permear o meu coração. Assim na terra como nos céus é uma oração ativa, não é uma verdade poética. Não é algo bonitinho que nós repetimos na igreja, não é algo bonitinho que nós repetimos em outras religiões, em outras denominações. Assim na terra como no céu é uma verdade bíblica que pauta o nosso comportamento como discípulos de Cristo. O que eu quero te falar nessa noite, você precisa entender que é uma realidade no reino de Deus. O sobrenatural, meu amigo, é uma realidade na tua vida, é uma realidade na tua casa, no teu casamento. Só que se você não tiver a consciência correta, você não vai experimentar do que o reino pode te proporcionar. Se você não receber isso no teu coração, e se você não tiver um entendimento correto, você não vai conseguir experimentar da plenitude do reino de Deus nessa terra. É por isso que a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformais com o padrão desse mundo, mas sejais renovados sejais transformados pela renovação da vossa mente. Não se conforme com a tua realidade, seja renovado pelo Espírito Santo e seja transformado à medida que você renova a tua mente. Deixa eu te falar algo. Essa palavra, mundo, não vos conformais com os padrões deste mundo. Tudo bem? O apóstolo Paulo está falando aqui, não se conforme, não aceite, não se acostume com os padrões desse mundo, mas sejam renovados, transformados pela renovação da sua mente. Ele está falando mundo no sentido físico. A palavra mundo aqui no original vai trazer um entendimento de mundo físico, terra, planeta Terra. Só que quando o homem peca lá no Éden, ele pega a chave daquilo que Deus tinha dado para ele de autoridade, e ele entrega na mão de Satanás. A partir desse momento, toda a história entra num plano de corrupção. Você lembra disso, sim ou não? Gênesis capítulo 1, versículo 23. Na verdade, do capítulo 1, versículo 1 até o final, o Senhor Jesus fala com o homem: crescei, multiplicai e subjugai a terra. Você lembra disso, sim ou não? Então Deus estava entregando a autoridade dessa terra para o homem.
à medida que o pecado entra, ele transfere a autoridade dele para o diabo. Desse momento em diante, o Senhor então entra no plano para restaurar não apenas a intimidade com o homem, não apenas a conexão e a comunhão, mas a autoridade que ele tinha colocado sobre o homem. Volta então para a mensagem principal. Quando eu entendo que eu preciso ter a minha mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, eu entendo que somente pela transformação da minha mente eu vou compreender o que esse reino pode trazer e afetar a minha vida. Meu amigo, você pode ler a palavra de Deus, você pode crer na palavra de Deus, você pode estudar a palavra de Deus, mas se você não tiver a tua mente transformada, você vai ser capaz de ler aquele versículo que fala que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar toda uma multidão, e ainda assim não crer na provisão para a tua vida. Você vai ser capaz de ler a história da mulher do fluxo de sangue, que só tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada, e ainda assim não crer que Deus pode curar uma dor de cabeça do teu amigo de trabalho. Se você não tiver a renovação da tua mente, você vai ler a palavra de Deus, vendo que ele abriu o mar vermelho, o povo passou, Pedro andou sobre as águas, e ainda assim não crer que Deus pode operar o sobrenatural na tua vida. Mas essa é uma noite que o Senhor renova a tua mente, é uma noite onde Ele coloca dentro do teu coração uma santa expectativa para a manifestação do reino de Deus. A própria palavra de Deus vai falar que no livro de Salmos, que até os céus do céu pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O que significa que eu e você temos autoridade sobre essa terra. Meu amigo, minha amiga, você tem autoridade sobre o governador Valadares. Você tem autoridade no nome de Jesus para orar, assim na terra como nos céus, no meu trabalho, na prefeitura, na subprefeitura, na secretaria de educação, na secretaria de saúde, na minha família, na minha empresa, nos meus negócios, no meu dinheiro, na minha vida conjugal, assim na terra como é nos céus. O Senhor quer te levantar nessa noite como um embaixador desse reino. Ele quer colocar na tua vida uma santa expectativa para manifestar o sobrenatural. Então é uma realidade no reino de Deus. E por ser uma realidade no reino de Deus, existe algo relacionado ao princípio de associação. Fala assim comigo: princípio da associação. Gabriel, o que é isso? Temos muitos discípulos de Cristo aqui nessa noite, sim ou não? Só pelo fato de você ser um discípulo de Cristo, automaticamente você está colocando na tua vida uma demanda pelo sobrenatural, pelo fato de você se associar com Jesus Cristo. Gabriel, eu não estou entendendo. Você lembra quando Jesus convoca os 12 discípulos? Logo ali no comecinho, Mateus capítulo 1, 2 e 3, os caras estão pescando, literalmente, eu amo pescar, os caras estão pescando, Jesus passa, fala com eles: eu vou fazer vocês pescadores de homens, vocês topam? Sim ou não? Sim, cai para dentro. Mateus capítulo 4, Jesus já começa a curar os enfermos. Mateus capítulo 6, Jesus já impõe as mãos sobre os discípulos e fala: vocês precisam orar dessa forma, assim na terra como nos céus. Só que em Mateus capítulo 10, Jesus envia os discípulos para pregar o evangelho, curando os enfermos. Abra comigo lá em Mateus capítulo 10. O Senhor está falando contigo nessa noite? O Senhor está renovando a tua mente nessa noite, sim ou não? Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino do quê? Dos céus.
curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e vocês darão de graça. Só pelo fato de você ser um discípulo de Cristo, automaticamente Ele já te enviou para pregar o evangelho do reino e para curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar os demônios. Isso é tão real na nossa vida que no livro de Marcos, no capítulo 9, vai narrar uma das histórias mais tristes a respeito da responsabilidade dos discípulos. A palavra de Deus vai narrar em Marcos capítulo 9 sobre um pai que teve que levar o seu filho até Jesus, porque os discípulos não conseguiam curá-lo e nem libertá-lo. E olha só o que a palavra de Deus fala, Marcos capítulo 9, você não precisa abrir, versículo 18: eu pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam fazer. O pai está falando para Jesus: eu pedi aos teus discípulos, aqueles que falam no teu nome e pregam o reino de Deus que você mandou pregar, eu pedi para que essas pessoas libertassem o meu filho, e eles não puderam libertar. E o que Jesus fala? Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Jesus estava falando: vocês precisam entender, vocês que são meus discípulos precisam entender, eu não vou estar fisicamente nessa terra para sempre. A autoridade está com vocês nessa hora, a demanda está com vocês nessa hora. Por isso, segundo princípio, o sobrenatural, anote isso aí no teu telefone, o sobrenatural é algo esperado de todo discípulo de Cristo. É algo esperado de todo discípulo de Cristo. Simplesmente por crer em Deus e crer em Jesus Cristo, existe uma expectativa na tua vida. A palavra de Deus vai falar que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Cara, olha bem para mim aqui, bem dentro do meu olho, se você conseguir enxergar meu olho. Não dá, não tem o telão aqui. Olha só. Governador Valadares está esperando a tua manifestação. O teu vizinho está esperando a tua manifestação. O teu chefe está esperando a tua manifestação. Literalmente. Para pensar nisso. É possível que a transformação da pessoa que está ao teu redor ainda não aconteceu, porque você ainda não se manifestou como você deveria. É possível que a tua faculdade e o teu trabalho não tenha sido transformado ainda, porque você ainda não manifestou o reino de Deus como você deveria manifestar. Sabe, hoje em dia nós temos muitas pessoas que fazem aquela oração: Senhor Deus, eis-me aqui, envia-me o outro. Eu estou pronto para um toque, eu estou pronto para um milagre, eu estou pronto para uma provisão, eu estou pronto para a cura, eu estou aqui, mas envia o meu amigo, porque eu não tenho a disposição de ir. Só que Jesus está falando para você nessa noite: será que eu posso contar com você para levar o evangelho de maneira sobrenatural nas ruas de Governador Valadares, dessas cidades, até que toda Minas Gerais seja cheia da glória de Deus? Sabe como seria? Cara, sonha comigo. Como seria se todos os dias eu e você vivêssemos dessa forma? Como seria? Não é uma vida chata. Cura, milagres, salvação e o reino de Deus avançando. Só que Jesus envia os seus discípulos e eles falam, pula agora comigo para Marcos capítulo 16. Eu já estou caminhando para o final. Marcos capítulo 16,
versículo 15. Palavra de Deus. Quantos abriram, conseguiram achar, dizem amém. Marcos capítulo 16, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Versículo 17. Você está comigo no versículo 17, sim ou não? Estes sinais acompanharão aqueles, fala mais forte por favor, aqueles que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Jesus não está falando, estes sinais vão acompanhar aqueles que leem a palavra. Estes sinais vão acompanhar aqueles que discipulam muito bem. Estes sinais irão acompanhar aqueles que jejuam, aqueles que trabalham na obra, aqueles que chegam primeiro na igreja, que é o último a sair, aqueles que estão cheios, apaixonados durante o louvor. Os sinais acompanharão aqueles que creem. É possível, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você vir todos os dias nesse lugar, encontrar o Senhor todos os dias, ler a tua Bíblia e ainda assim não crer. A pergunta que fica nessa noite é: será que você consegue crer? Será que você consegue crer pela transformação dessa cidade por inteira? Será que você consegue crer pela manifestação do sobrenatural na tua vida, no teu casamento? Porque se você crer, os sinais te acompanharão. Não é você ter que seguir correndo atrás dos sinais. Ei, cura! Não. A palavra de Deus vai falar que a sombra de Pedro curava os enfermos. Meu amigo, qual foi a última vez que a tua sombra curou alguém? Qual foi a última vez que uma pessoa foi transformada simplesmente por olhar nos teus olhos e falar: você tem algo diferente, você carrega alguma coisa diferente? Sim, eu carrego, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. Só que você precisa crer. Só que não basta apenas crer. E essa é a beleza. Jesus estava em Mateus capítulo 28, falando para os seus discípulos, ali nas suas quase últimas palavras. Mateus capítulo 28 marca o que nós chamamos de grande comissão. Fala assim comigo bem forte: grande comissão. Foi o comissionamento dos discípulos. Todo o ensinamento de Jesus, tudo que ele passou com aqueles caras por 3 anos, agora estava encerrando. Ele estava enviando os discípulos. Só que ele falou: se vocês creem em meu nome, vocês expulsarão, curarão, libertarão, e estes sinais vão te acompanhar. Agora pula comigo lá para Lucas capítulo 1. Desculpa, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Literalmente, as últimas palavras de Jesus. Ele já comissionou os discípulos, ele já enviou os discípulos, agora ele está nas suas últimas palavras. E a palavra de Deus fala: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus envia os discípulos, mas ele fala: vocês já estão indo, mas esperem na cidade, para que o Espírito Santo, o poder dos altos, possa vir sobre vocês. Eu fico imaginando, posso contar com a tua sinceridade nessa hora? Sim ou não? Se fossem as tuas últimas palavras com o teu ciclo de amizade mais próximo, eu acredito que você pensaria muito bem nas tuas palavras, não é verdade? Sim ou não? Últimas palavras. Você está prestes a subir, prestes a sair dessa terra. As últimas palavras de Jesus foi: espera, espera, espera.
os 3 anos de ensinamento, de testemunhos, de milagres. Agora, últimas palavras: espera só mais um pouquinho. A promessa do Pai vai ser enviada para vocês. Que promessa é essa? É a mesma promessa do Antigo Testamento. Profeta Oséias, profeta Joel: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos sonharão, os vossos velhos terão visões. É a promessa de Pai, o derramar do Espírito Santo. E os discípulos entendendo. Isso que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão, minha irmã. Os discípulos estavam nesse processo. Eles reconheceram: é uma realidade no reino de Deus. Como que um pescador se transforma em um homem que caminha sobre as águas? Como que um pescador, Pedro, bruto de verdade, decepou a orelha do soldado, anda sobre as águas? Como que esse cara é o cara que Jesus vai falar: sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja? Pedro entendeu que é uma realidade no reino de Deus. Só que não só isso, ele entendeu que era uma expectativa na sua vida como discípulo de Cristo. Os discípulos entenderam isso. E agora, nas últimas palavras de Jesus, ele falou: espera. Terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite: o sobrenatural é a manifestação de um transbordar. Anota isso aí no teu telefone. O sobrenatural é a manifestação de um transbordar. Porque os discípulos entenderam essa palavra. E a palavra vai falar em Atos no capítulo 1, que depois que Jesus conversou com eles, no versículo 4 de Atos no capítulo 1, só anota isso aí, Atos capítulo 1, versículo 4: e comendo com eles, deu-lhes a ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Versículo 12, a palavra de Deus vai falar: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras, que era o local que ele estava conversando com Jesus nas suas últimas palavras, e voltaram para Jerusalém. E quando eles voltaram para Jerusalém, o versículo 13 de Atos capítulo 1 vai falar que eles entraram na cidade e subiram para o cenáculo. Repita bem forte: voltaram para a cidade e entraram no cenáculo. Preste atenção, e essa é a chave para nós nessa noite. Jesus manda para os discípulos: voltem para Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Jesus não falou com os discípulos. Você pode procurar toda a Bíblia. Ele não falou o local exato para eles esperarem. Volta lá para a Rua das Oliveiras, lá na esquina com o Monte Carmelo, na casa do seu Pedro, no número 12. Ele não falou isso. Volte para a Rua das Oliveiras, Monte Carmelo, ali com a esquina com a Rua das Lontras. Ele não falou isso. Ele falou assim: volta para Jerusalém. E é engraçado que logo na sequência, versículo 13, vai falar que os discípulos voltaram para Jerusalém e foram diretamente para o cenáculo. Eles permanecem no cenáculo. A palavra de Deus vai falar que eles perseveravam em oração, perseveravam clamando, perseveravam com expectativa. O mestre mandou esperar, eu vou esperar nesse lugar até que algo aconteça. Até que em Atos capítulo 2, a palavra de Deus vai falar que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente o som como de um vento impetuoso encheu aquela sala, e todos foram cheios, e línguas de fogo foram distribuídas sobre cada um deles, a ponto que as outras pessoas escutavam falar nas suas próprias línguas. Derramar do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens são tão cheios, que Pedro, isso é tão lindo,
Atos capítulo 2 vai falar do derramar do Espírito Santo. Logo na sequência, do versículo 13 em diante, vai narrar o comportamento de Pedro. Enquanto o derramar do Espírito Santo está acontecendo, eles não estão apenas naquele lugar que o Espírito Santo habita neles. Agora o Espírito Santo está sobre eles. Existe uma diferença entre o Espírito Santo habitar dentro de você. A partir do dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio e fez morada dentro de você. Isso é lindo, não é verdade? Ele está habitando dentro de você, por isso você é templo do Espírito Santo. Mas existe o Espírito Santo sobre você. Os discípulos estavam nesse lugar de ter o Espírito Santo dentro. Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre. E quando o Espírito Santo está sobre você, ele permeia todas as áreas da tua vida. É como um óleo que cai da tua cabeça, escorre até as tuas pernas, suja a tua roupa, muda a tua roupa, muda a tua realidade, transforma o teu coração, transforma as tuas emoções. O Espírito Santo sobre você traz um impacto na tua vida. E é nesse poder do Espírito Santo que um mero pescador, Pedro, que alguns capítulos antes foi confrontado com Jesus, negou Jesus 3 vezes. O mesmo cara que teve a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Esse pescador, mero pescador, simples pescador, se coloca de pé, começa a pregar o Evangelho. E ele fala: não, eles não estão bêbados. Isso que está acontecendo na vida deles é aquilo que foi profetizado lá no livro de Joel, no capítulo 2. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Não apenas em mim, mas agora sobre mim. E ele se levanta, coloca de pé, começa a pregar o Evangelho. E existe inúmeras salvações acontecendo. Mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquela tarde. Deixa eu te falar, Governador Valadares nunca mais será o mesmo a partir do momento que você permite ser cheio do Espírito Santo e transbordar do Espírito Santo para as áreas da tua vida, no teu trabalho, no teu emprego, na tua faculdade. O Espírito Santo sobre você e agora o Espírito Santo fluindo por você. Só que olha que lindo. Você está pronto para isso, sim ou não? Onde que os discípulos estavam quando o Espírito Santo desceu sobre eles? Aonde? No cenáculo. Aonde que o Espírito Santo desceu sobre eles? Cenáculo. É engraçado, Mateus, que o Espírito Santo não desceu no templo. O Espírito Santo não desceu na sinagoga. O Espírito Santo não desceu no templo, que era onde eles se reuniam, onde aconteciam os sacrifícios, onde aconteciam no Antigo Testamento, né? Naquele momento as reuniões. Ele não se reuniu, ele não veio sobre a sinagoga, onde ali todos aqueles homens estavam ali com autoridade, os fariseus. Ele não enche a sinagoga, ele não enche o templo, ele enche o cenáculo. Sabe o que significa o cenáculo? Cenáculo para os discípulos era um lugar de intimidade. Você sabia que o livro de Lucas, quase o livro inteiro de Lucas, eu te desafio a você ler isso na tua Bíblia, a partir de hoje, lê o livro de Lucas inteiro. Você vai perceber que quase metade do livro de Lucas é dedicado para comunicar os ensinos de Jesus com os discípulos dentro do cenáculo. O cenáculo foi o lugar onde Jesus lavou os pés dos seus discípulos. O cenáculo foi o lugar que Jesus partiu o pão com os discípulos. Foi nesse lugar do cenáculo que Jesus abriu o coração com seus discípulos, falando que estava aflito.
Foi no lugar desse cenáculo, onde após o seu sacrifício, ele ressuscita, está com os discípulos novamente, e ele faz a última ceia. É no cenáculo. Em outras palavras, o Espírito Santo só vai te encher se você for fiel no teu lugar de intimidade com Ele. Eu creio que você pode ser cheio aqui nessa noite, meu irmão. E eu creio que você está sendo cheio exatamente agora pelo Espírito Santo de Deus. Eu sinto literalmente o Espírito Santo avivando alguns corações nessa noite, incendiando o teu coração nessa noite. O Espírito Santo está aqui agora. Se você crê isso, vai recebendo isso por fé exatamente agora. Ele está tocando no teu coração, Ele está tocando na tua mente, Ele está tocando na tua visão, lá de trás do salão até aqui na frente. Mas Ele também está falando: eu vou continuar te enchendo todos os dias, contanto que você permaneça na intimidade comigo. O cenáculo representa um lugar de intimidade, não é um lugar aleatório. E é tão especial isso, porque Atos capítulo 2 eles são cheios. Só que em Atos capítulo 9, no versículo 30, eles são cheios novamente pelo Espírito Santo. Não é algo que acontece uma só vez, é algo que acontece constantemente à medida que nós nos colocamos nesse lugar de: Senhor Deus, eis-me aqui, enche-me. Por isso, o sobrenatural nas nossas vidas é a manifestação de um transbordar. Você está tão cheio, tão cheio, tão cheio, que você não consegue não manifestar o reino de Deus. Você está pingando tanta unção, tanto óleo, que naturalmente esse negócio começa a acontecer. Eu quero profetizar sobre a tua vida que a partir de hoje, sinais, maravilhas, curas acontecerão na tua caminhada. Eu quero profetizar sobre você que a tua boca será uma voz profética para as pessoas ao teu redor. Eu quero profetizar sobre a tua vida que o teu coração será o altar do Senhor e a chama dele não se apagará sobre você. Mas eu também quero profetizar para você nessa noite que a partir de hoje Ele coloque um desespero santo no teu coração para o lugar de intimidade. Que Ele coloque um desespero no teu coração para fazer aquela oração: para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu não vou para lugar nenhum, eu permaneço nesse lugar de intimidade com Deus. Por isso, se você quer renovar a tua intimidade com o Senhor nessa hora, eu quero te convidar, só se coloca de pé no teu lugar. Se o Senhor está ministrando no teu coração está incendiando, sai do teu lugar, vem aqui para frente, corre aqui na frente. Eu quero te convidar, só se lança aqui na frente, vem aqui para frente todo mundo. Se o Senhor está tocando no teu coração e você quer ter a tua renovação nessa noite, para intimidade, só sai do teu lugar, vem aqui para frente e vai orando. Erga as tuas mãos o mais alto que você puder. Todos nós, erga as tuas mãos o mais alto que você puder. Nesse momento, com as tuas mãos erguidas, só vai pedindo: Espírito Santo, marca o meu coração nessa noite. Marca o meu coração nessa noite. Aonde você estiver, só erga as tuas mãos, fecha os teus olhos e faça essa oração sincera: Senhor Deus, marca o meu coração. Quero sair nessa noite transbordando da tua presença, transbordando do teu amor.
medida que Ele vai te tocando e você vai fazendo essa oração, eu quero te convidar a você entregando o teu coração a Ele e com as tuas palavras você fazer o teu compromisso com Ele aí no teu lugar. Senhor Deus, eis-me aqui, eu quero ser cheio, eis-me aqui, eu quero transbordar do teu amor, transbordar da tua unção, transbordar do teu poder. Vem, Espírito Santo de Deus, nos marca nessa hora. Vem, Espírito Santo de Deus. Alguns já estão sendo cheios exatamente agora. Eu sinto no meu espírito, alguns já estão sendo cheios agora. Cheios do amor do Senhor, da alegria do Senhor. Alguns vão sentir como se fosse lágrimas escorrendo do teu rosto. É o Senhor renovando o primeiro amor nessa noite. Nos marca nessa noite, Senhor. Renova o nosso coração, renova a nossa unção. Se você ora em línguas, eu queria te convidar, vai orando aí no teu lugar mesmo. A palavra fala que do nosso interior rios e rios fluirão. Se você não ora, vai só pedindo: Senhor Deus, me enche, transborda toda a minha vida, a minha mente, meu coração, minhas emoções, minha alma, meu corpo. Transborda nessa noite. Mais, com sua presença, Deus, enche esse lugar, enche esse lugar com tua presença, com tua presença. Enche esse lugar, enche esse lugar com tua presença, com tua presença, Senhor. Enche esse lugar, enche esse lugar com tua presença, com tua presença, Deus. Enche, Deus, com tua presença, enche esse lugar, enche esse lugar. Clamamos em uma voz com tua presença, com tua presença. Enche, enche esse lugar, enche esse lugar com tua presença, com sua doce e poderosa presença. Enche esse lugar, enche o meu coração, Senhor.
majestade. Sim, Deus, pois tua palavra sustenta a voz que me chamanda é a mesma. Esse é o convite para essa noite. Andamos sobre a tua palavra. Diga isso, nada vai me impedir. Se o mar cremos em ti, Deus, tua palavra é que o Senhor vencedor. Tu és invencível, nada vai. Creia nisso, declare. E eu irei até o fim. Se o mar andou sobre a tua palavra, vive está, e o Senhor é vencedor. Ninguém pode se comparar. E Ele me chama para andar sobre as águas. E Ele me chama. Declare: não tenho medo, com as tuas mãos aos céus. Não tenho medo. Vamos declarar a Ele a glória, a Ele a Ele e a nenhum outro seja dada a glória, sempre. Amém. Somente a Ele a glória.